Será que só ler a Bíblia basta? Será que é só abrir e então eu tenho a palavra de Deus na minha frente? Ou será que existe uma forma de ler a Bíblia que a Bíblia deixa de ser Bíblia? Você sabia que Satanás já utilizou a Bíblia para contender, para combater, para discutir com Jesus? O que isso nos revela sobre como a Bíblia pode ser usada? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Fica ligado! Olá pessoal, aqui é o Joás Mello falando com vocês. Você está no Cristão Bíblico, um canal em que nós tentamos expandir criticamente a nossa visão sobre a fé que professamos. E hoje estaremos com o tema Interpretação Bíblica. Será que eu posso ler a Bíblia de uma forma diferente do que ela está dizendo? E será que se eu leio algo diferente do que está posto, aquilo continua sendo Bíblia? Lá em Mateus, no capítulo 4, a gente vai ver que Jesus vai estar, para começar o seu ministério, ele vai ao deserto para ser tentado por Satanás. É isso que o texto nos diz. No entanto, quando Satanás chega para tentar Jesus, a primeira tentação é bem conhecida e a resposta de Jesus também. Satanás chega e tenta, dizendo: olha Jesus, você está com muita fome, manda que, se és filho de Deus, olha o desafio, manda que essas pedras se transformem em pães. E aí Jesus vai e rebate ele com o verso de Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, Satanás, mais ardiloso e mais preparado, mais elaborado, ele faz a segunda tentação. E na segunda tentação, ele vai utilizar a Bíblia. Ele vai utilizar um verso lá do Salmo 91. Mas vamos ver como ele utilizou? Abra sua Bíblia aí em Mateus 4, que eu vou abrir a minha aqui também. Mateus 4, no verso 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, novamente o desafio de divindade, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: a seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aqui nós temos um conflito de versos. Se no Salmo 91 diz uma coisa, e lá em Deuteronômio, que é esse verso que Jesus cita, também está lá, lá em Deuteronômio diz outra, então ou a Bíblia se contradiz, ou um dos dois utilizou a Bíblia erroneamente. Vamos ver quem usou erroneamente, obviamente não foi Jesus. Vamos ver o que o Salmo 91 diz. Salmo 91, a partir do verso 1, a gente lê o seguinte: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Enfim, é um salmo de proteção que muitas pessoas costumam ter em quadros em sua casa e mal sabem que o próprio Satanás tem um apreço por esse salmo. No entanto, gente, há de fato uma promessa de proteção nesse salmo. Muita gente, inclusive eu vi utilizando o Salmo 91 para não tomar vacina, para não tomar remédio, Por quê? Não, Salmo 91 diz o seguinte: caíam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nossa, gente, que complicado utilizar a Bíblia para dizer aquilo que a gente quer falar como se fosse palavra de Deus. O próprio Satanás fez isso. E olha o risco. Porque aqui, exatamente no verso 11, que é o verso que Satanás vai citar para Jesus, a gente tem no verso 9: pois disseste: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. E aí percebam a bênção que prossegue: eles te sustentarão em tuas mãos e tudo mais. Ou seja, será que essa pessoa que fez do Altíssimo seu refúgio, que habita no esconderijo do Altíssimo, ela não terá problemas? Não é bem isso que o texto diz. Se você observar o verso 15, a gente tem o seguinte: ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Ou seja, por mais que essa pessoa que descansa na sombra do Altíssimo, que descansa na sombra do Onipotente, ela seja protegida, ela
ela não está incólume, ela não está completamente inacessível a angústias. A promessa de Deus é que Ele vai proteger e que na angústia desse seu querido, Ele estará com ele. Aqui não é bem uma capa de proteção super poderosa que muita gente acaba usando como amuleto, achando que se eu recitar o Salmo 91 e tudo mais. Não é bem assim, gente. Os escolhidos, inclusive, como eu vou colocar... Opa, é aqui do lado de cá. Vou colocar aqui para vocês o vídeo que eu fiz sobre Deus e a Covid. Por mais que você seja filho de Deus, por mais que você seja, enfim, membro da igreja e você acha que mereça alguma bênção de Deus, não é bem assim, a gente vai estudar mais para frente sobre esse tema, porque coisas ruins acontecem com pessoas aparentemente boas. Nesse vídeo aqui, você vai ver por que Deus, por exemplo, permite a Covid. Como isso se encaixa na história do mundo em que Deus atua. Então, gente, temos que tomar muito cuidado para não colocar a nossa própria palavra como Bíblia. E isso é uma blasfêmia praticada até pelo próprio Satanás, lá em Mateus 4, como a gente viu. No entanto, não é só o Salmo 91 que a gente costuma deturpar. Quando nós lemos, apenas por ler alguns versos da Bíblia, o Pai Nosso ou algumas bênçãos, achando que aquilo vai nos proteger, nós estamos nos assemelhando muito àquelas pessoas que leem horóscopos e acabam se sentindo bem, acabam achando que o seu dia vai ser melhor porque leu aquilo, ou palavra de sabedoria, ou biscoitinho da sorte. Bíblia não é biscoitinho da sorte. O autor que escreveu aquilo, ele tinha uma intenção em mente. Muitas vezes é bem comum você ver por aí estampados em carros, estampado em paredes, em versos, caixinha de memória e tudo mais. Aquela frase que está lá em Mateus, que está lá em Marcos e está lá em Lucas. Vamos abrir a versão de Lucas. Lucas 18, abra na sua Bíblia aí, por favor. Lucas 18, 27, nós temos o seguinte. Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha que bênção, amigo. Isso significa que aquela tua causa impossível, Deus vai fazer, porque o que é impossível para você fazer, Deus vai fazer no seu lugar. Não é isso que o texto está querendo dizer. Isso aqui, eu pego um trecho de um texto, eu pego um verso, que é uma parte, inclusive eu vou deixar aqui na descrição também, como eu falo dessa divisão de capítulos e versículos, que não foi inspirada, não foi o escritor que colocou, então não existe essa divisão no texto original. Então, para você compreender essa frase, você precisa compreender o parágrafo, você precisa compreender o texto inteiro. Então, o que é impossível para o homem, mas para Deus é possível. Precisamos compreender o contexto. E se você observar, o capítulo 18, a gente tem alguns encontros de Jesus. A partir do verso 18, Jesus se encontra com um homem rico, um jovem rico, na verdade. E Jesus com o jovem rico, o jovem vai falar de Jesus com a salvação por obras. Ele chega interrogando Jesus, bom mestre, que farei eu para herdar a salvação? Se para herdar, você só precisa ser filho, né? Tipo, eu herdo o que é do meu pai, eu não preciso fazer nada para herdar. E ele chega com essa pergunta capciosa e Jesus vai levando a conversa ali para um ponto em que vai mostrar que, na verdade, ele ama mais as riquezas do que a Deus, porque ele não venderia tudo e daria aos pobres, porque ele ama mais a riqueza do que a Deus. Então, o que Jesus faz? Jesus olha para os seus discípulos no verso 24 e diz o seguinte, vendo-o assim triste, disse, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ou seja, gente, Jesus está dizendo, é impossível passar um camelo, o maior dos animais, pelo buraco de uma agulha, o menor dos buracos. Tem gente que vai chegar com teoria dizendo que o fundo de uma agulha era uma porta que tinha em Jerusalém e que o camelo era uma corda bem grossa que o pessoal usava no barco, tudo balela. Tudo para dizer que existe uma forma do homem conseguir se salvar, mas não é isso que o texto está dizendo. Jesus está usando aqui uma comparação completamente inversa. É como se eu dissesse, você quer passar a Estátua da Liberdade pela porta da minha casa. Não dá. É isso que Jesus está dizendo. É algo que é impossível para o homem. É essa a ideia que Jesus está dando, é essa a ênfase do texto. Então, temos que compreender o texto todo. E aí, quando Jesus coloca essa ideia na cabeça dos discípulos, que é impossível a salvação para eles, olha o que eles vão perguntar para Jesus.
Verso 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ou seja, a ideia de Jesus era colocar que a salvação era algo impossível. E então Jesus chega e diz o nosso verso tão querido, verso 27. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Olha que bênção, gente. Então, esse verso, ele faz parte de uma cadeia textual. Não dá para você dizer que isso é aquela, sei lá, você quer casar com aquela pessoa e quer muito e é impossível para você, mas é possível para Deus. Não é isso que o verso está dizendo. Aquele emprego que você acha que é impossível para você, não é isso que o texto está dizendo. Não sei o que você está pensando na sua cabeça, mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está tratando de salvação. Cuidado para não cometer o erro de interpretação de Satanás. Outro verso, gente, que a gente costuma ler fora do contexto, o conceito que eu estou passando para vocês, texto dentro do contexto, é Filipenses 4,13. Abra sua Bíblia aí, é um verso super conhecido. Filipenses 4,13 é aquele verso que a gente já conhece, você com certeza já viu em um pano de prato da casa da sua avó, já viu no para-choque de caminhão, daquele caminhão que fazia muita fumaça na rua, você olhou para ver quem era, acabou vendo só o para-choque e viu lá o texto. E em Filipenses 4,13 nós lemos o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Isso significa, então, que eu posso fazer tudo em Deus que me fortalece? Então, eu vou ter muito sucesso na minha empresa, eu vou ter muito sucesso nos meus estudos, eu vou ser a pessoa que pode fazer qualquer coisa, porque é isso que o texto está dizendo? Errado novamente, gente. Essa é outra aplicação incorreta que a gente faz desse texto, porque não é isso que Paulo quer dizer aqui. Se você for ler do verso 10 em diante, ou só do verso 11, é só olhar os versinhos anteriores, você já vai perceber que não é isso. Vamos ler então a partir do verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo está dizendo que ele pode enfrentar todas as dificuldades por causa daquele que o fortalece, por causa de Jesus. Jesus é a motivação para Paulo enfrentar escassez, pobreza, tristeza, naufrágio, apedrejamento, ser lançado por cima de muro. Tudo isso que o apóstolo Paulo sofreu, ele está dizendo que pode enfrentar isso tudo por causa de Jesus que o fortalece. Mas quando a gente acaba utilizando esse texto para falar outras coisas, nós tiramos ele do contexto e transformamos a Bíblia na nossa palavra. E isso é o erro que Satanás cometeu. Então, sempre que você for ler a Bíblia, sempre que você for estudar essa palavra aqui, a palavra de Deus, você tem que tomar alguns cuidados. Nós temos que tomar alguns cuidados. Porque não é porque eu estou falando para vocês aqui que eu sei de tudo. Eu posso falhar, obviamente, como todos nós falhamos. Então, vou dar uma liçãozinha aqui para vocês, tá bom? Que eu aprendi, inclusive as referências desse meu estudo, eu coloco aqui embaixo, tá bom? Inclusive, se você tem algum verso que você acha que as pessoas utilizam bastante fora do contexto, se tem outro verso que você gostaria de compreender, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas vamos lá, seguindo o vídeo. Primeira lição: sempre que você for ler o texto, você tem que conhecer o público para que aquele texto está sendo falado. Porque você pensa comigo, se é um discurso de Jesus, para quem Jesus estava falando? Era para os fariseus? Era para os publicanos? Era para os seus discípulos? Era para sua mãe? Para quem Jesus estava falando? Para entender o que eu falo, é necessário entender para quem eu falo. E antes de entender para quem eu falo, até mesmo você tem que entender, e é a segunda lição, quem está falando. Quem está falando é Jesus? Quem está falando é Satanás? Porque eu poderia pegar aquele verso lá de Mateus 4 e dizer, olha, o Salmo 91 está presente, utilizar aquilo em uma meditação e tudo mais. Mas o locutor daquilo é o próprio Satanás. Então, ele está sendo usado fora de contexto. Ou então eu poderia utilizar a fala do amigo de Jó, que ensina algumas coisas erradas porque está na Bíblia. Não, eu tenho que entender sempre quem está falando. Além disso, nós temos que conhecer os costumes das pessoas do lugar, para não achar que uma determinada ação é grosseria, porque hoje seria grosseiro, mas naquele tempo não era. Então nós temos que compreender o contexto histórico e cultural.
Além disso, temos que comparar algumas versões da Bíblia. Por exemplo, aqui em minhas mãos eu tenho a minha Bíblia que eu utilizo para o meu estudo, que é a Almeida Revista e Atualizada, ou ARA. Mas aqui em casa nós temos a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Almeida Revista e Corrigida, e além do mais eu tenho um aplicativo no celular que ele tem todas as versões da Bíblia. Eu coloco no verso lá e ele me dá o que outras versões. Por que é interessante ter outras versões? Porque normalmente a gente não lê hebraico, a gente não lê grego, e se a gente se fita apenas por um tradutor, o tradutor pode nos confundir com alguma ideia. Então é sempre bom comparar para ver se o que o outro tradutor pensa sobre isso, como é que está na NVI, como é que está na Bíblia de Jerusalém, para a gente compreender melhor o sentido do texto. Mais uma dica, gente, temos que compreender o contexto situacional. Aquilo ali, quem está falando está dando uma ordem? É um conselho? Ordem e conselho são coisas diferentes. É uma lei? Lei já é definitivo. É uma repreensão? Então temos sempre que compreender isso para compreender o que o autor está querendo dizer. E, já que eu falei em autor, o exercício de todo leitor da Bíblia deve ser compreender a intenção do autor. Claro, hoje nós temos que orar pedindo que o Espírito Santo nos auxilie no estudo. Mas nós temos que sempre buscar, com esse auxílio do Espírito Santo, a mensagem que o autor, que foi inspirado para escrever, quer passar. E aí nós vamos compreender, de fato, a Bíblia como palavra de Deus. Com tudo isso que eu falei até aqui, o meu desejo é que você leia e compreenda a palavra de Deus da melhor forma e que você possa ser revelado por ela. Que na Bíblia você encontre a palavra, não a sua, mas a de Deus. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, curte, compartilha lá no grupo da sua igreja, no grupo da família, no grupo dos seus amigos, para que todos possam compreender a verdadeira mensagem das Escrituras. Até a próxima!